E Florisvaldo, boa tarde. Como é que se deu essa entrega desse documento aí pelo Executivo Municipal Legislativo, vereador Florisvaldo DPP? Boa tarde, Frade, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui falando com todos vocês. Retomando até pela sua introdução aí, Frade, a Embasa, ela é uma sequência de ações erradas e que por fim os serviços dá errado, porque uma das questões, por mais que falta chuva e tudo mais, a questão da escassez de água também tem a ver com o erro do gerenciamento da própria Embasa, das suas nascentes, de como acompanham, e tenho denunciado isso há já bastante tempo. Mas voltando ao ponto de origem aqui do que me traz aqui, hoje às 14h30 teremos uma audiência pública na Câmara que vamos tratar de um convênio de cooperação do qual o prefeito está assinando com o governo do estado. É um convênio de cooperação ou é um convênio de concessão? Não, que são várias etapas. Como você disse, o contrato da Embasa, ele venceu em agosto. Sim. Então, nesse momento, nós não temos assim, a figura jurídica que controla a presença da Embasa aqui em Vitória da Conquista. Então, como não tem um novo contrato... Está no piloto automático. Está no piloto automático. A Embasa por ela mesma, ela mesma e ninguém pelo povo. E aí... como o contrato para que seja firmado, é necessário, é exigência legal que haja um plano de saneamento ambiental e não foi feito ainda pelo município. É importante aí para esclarecer o ouvinte o seguinte: o contrato venceu em agosto, mas tinha uma previsão já contratual que em 2015 fosse feito todas as discussões e elaboração de um novo contrato. Não aconteceu? E não aconteceu, e agora, somente agora, foi apresentado lá na Câmara esse convênio para que a Câmara ratifique. E como é um convênio do qual nós tomamos conhecimento a semana passada, é necessário que vamos abrir um debate com a população. Por exemplo, o convênio porque são etapas. Primeiro é um convênio, dentro do convênio é celebrado que se imagina-se a renovação do contrato mais à frente. Mas a princípio, o convênio ela traz algumas preocupações, de qual nós vamos discutir hoje. Por exemplo, o município transfere para a agência reguladora do estado todo o poder de fiscalização do contrato da Embasa aqui em Vitória da Conquista. E particularmente o poder de fiscalização para a Embasa. A Embasa fiscaliza ela mesma? Não, é uma agência reguladora do estado. Sim. Que passa a ter o poder de fiscalização do contrato da Embasa aqui em Vitória da Conquista. Que até então, pelo contrato, quem tem o poder de fiscalização é o município, é a prefeitura. Com esse convênio, ele transfere para que a agência reguladora fiscalize. Só que a agência reguladora é composta pela maioria de membros do governo do estado, ou seja, continua sendo o governo do estado a controlar a Embasa e a própria fiscalização. Para o vereador, isso aí é um vício. É um vício, é um erro, digamos assim, estratégico do próprio município. O próprio governo fiscaliza ele mesmo. Então, tem que ser a prefeitura, tem que ser o município a fiscalizar ao contrato. E abre isso, tem outras questões mais à frente, do próprio convênio, que cria-se uma comissão para que essa comissão estabeleça quando será assinado o novo contrato da Embasa, a confecção e assinatura. Só que não tem teto. E temos que ter teto. Essa comissão que vai criar o teto, ou seja, o prazo para que isso aconteça. Não, nós temos que estar no convênio estabelecido isso. Primeiro, e tem que se discutir também se a Câmara de Vereadores e a cidade quer esse convênio com a Embasa. Quer esse convênio, que de início é um convênio que é feito com o governo do estado. E mais à frente, essa discussão tem que ser debatida. Não, é quase que evidente, óbvio, que o rio corre por mar da Embasa. Mas tem que se discutir com a cidade. A cidade tem que avaliar. E até para se entender os prós e contras também. A ruptura do contrato de concessão para a Embasa, o município, para administrar, como seria? Qual a capacidade de investimento que teria que ser feito? Para que a própria sociedade possa analisar isso. Mas prevendo que inicialmente o serviço não pode parar, o convênio ela visa criar isso, esse ambiente. Temporário, é um instante. Mas só que não tem tempo.
Essa é a questão. O convênio, ela não estabelece um tempo de 1 ano, 2 anos, para que, seja lá, essa comissão que vai ser criada, uma comissão paritária de membros da prefeitura e do estado, que vai definir o tempo. E nós entendemos que isso pode abrir um precedente para ficar 5, 6, 10 anos do jeito que está. Mesmo que o convênio... Virar barganha, isso aí pode virar barganha. E o convênio prevê algumas cláusulas para que a Embasa continue em cima de cláusulas do contrato anterior, que são cláusulas seguras, mas, por exemplo, que a Embasa faça prestação de contas de quanto tem arrecadado e de quanto tem investido em Vitória da Conquista, e nós não temos isso em mão, e vamos querer ter isso em mão. A Câmara de Vereadores quer isso em mão. Basta de quanto a Embasa tem arrecadado em Vitória da Conquista, quanto é reinvestido em Vitória da Conquista. Ô vereador, e eu acredito que muito do que se arrecada em Conquista é utilizado pela Embasa em investimento em outros lugares que não tem renda. Aí eu acho que é o governo do estado que tem que bancar. Não é a empresa pública de saneamento, porque a Embasa é uma empresa pública mista. É uma empresa pública mista. Economia mista. De economia mista. O que é que isso significa pro ouvinte? O estado tem a maior parte, mas uma parcela é gente que bancou, que comprou, que paga para ser dono da Embasa também. E aí? A gente tá dando lucro para essas pessoas, não só para o governo do estado, mas para essas pessoas. E Vitória da Conquista, como é que fica nessa situação? Porque se fosse uma empresa privada aqui, a administração estaria arrancando até o osso, até o tutano, porque é assim que tem que ser. Tem que cumprir a causa, o que está dentro do contrato. O problema é que o contrato nosso, além de ser falho, tem quanto tempo esse contrato, Florisvaldo? É 20 anos. E a previsão de renovação? Esse contrato foi antes de José Pedral Sampaio. Não, foi no governo de José Pedral Sampaio, foi em 96. Antes dele sair, quer dizer. Foi em 96. Antes dele exatamente. sair, em 96, quer dizer, tá caindo nessa mesma coisa, no mesmo problema. E a cidade não tem, pelo jeito o contrato não tem meta. Meta que eu falo assim, você tem tal serviço, tantos dias. Não existe esse tipo de contrato, vereador? Olha, o contrato, ele se findou, ele tinha, que era uma das coisas que tinha grandes lacunas, que hoje não pode mais. Por exemplo, não tinha previsão, por exemplo, para atender a sede dos distritos. O contrato futuro precisa ter a previsão de atendimento da sede do distrito, que o nosso sede de distrito, com bate-pé, com metas, cercadinho e companhia, já tem estrutura, já é de cidade. Em tanto tempo, aí é que é importante nós sabermos o orçamento da Embasa em Vitória da Conquista. Exatamente. Porque dá para criar um calendário, olha, em tanto tempo, daqui 1 ano, tantos povoados, daqui 2 anos, tantos povoados. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo pode dizer assim, olha, mas está meio confuso. Mas é porque é uma confusão que foi criada. Para que você tenha ideia, Flávio e os ouvintes, por exemplo, Vitória da Conquista tem uma malha de esgotamento sanitário 85% nos maiores do Brasil. Só que esse investimento foi feito com financiamento do governo do estado, não foi recurso da Embasa. E quem paga? E quem paga, o cidadão paga de todas as formas. Mas é importante dizer, o que é que o convênio prevê? Mas o pagante é a própria Embasa ou o governo? Não, quem paga é o governo do estado. Paga o governo do estado, quem lucra a Embasa. Recurso de, exatamente. A Embasa automaticamente, aí os ouvintes sabem muito bem disso, que ao colocar a rede de esgoto, ele passou a pagar 80% acrescido na sua conta. A Embasa passou a arrecadar mais. Mas o que é que eu gostaria de chamar a atenção sobre isso, essa questão do investimento de esgotamento sanitário? O convênio prevê que a Embasa faça um inventário e automaticamente esse investimento, essa malha de esgotamento sanitário passa a ser patrimônio da Embasa. Ou seja, agrega-se ainda mais capital à Embasa e sem Florisvaldo, para o ouvinte entender, é como se fosse assim, você tem sua família, você tem seus filhos, você tem 3, 4 filhos. Aí, um filho seu, o primeiro vai casar. Você dá uma casa para ele, você compra uma casa financiada, ele te pede para você financiar a casa que ele precisa morar. Você vai lá e paga a casa para ele. O segundo filho vai casar e você apertando seu orçamento. Aí você entrega a casa para ele, que era para ele pagar, e quem tá pagando a casa é você, não é ele que tá pagando, não. Com o outro filho acontece a mesma coisa, com os outros vão acontecendo a mesma coisa. No final, você não vai ter conta de pagar as casas dos seus filhos, porque você tem outros compromissos. E é o que acontece com o governo do estado. A Embasa é o filho. A Embasa é o filho do governo do estado. E aí o governo do estado investe, constrói,
faz o pagamento das obras e a Embasa que fica com lucro. É mais ou menos isso, só para o ouvinte entender, vereador. Exatamente. Aí o que nós estamos discutindo é que foi colocado o recurso do Tesouro do Estado e automaticamente o terreno é do município, então a contrapartida do município, e a Embasa ela só arrecada. E depois vai ter esse patrimônio incorporado ao seu próprio patrimônio. E no futuro, se a prefeitura quiser retomar o gerenciamento do sistema de água, tem que pagar a Embasa. Aí é brincadeira, o negócio. Então, tudo isso tem que ser discutido. Então, tudo isso. A Embasa paga o município o uso do solo? Não paga nada, muito pelo contrário. A Embasa ela tem sido negligente com o município. Né? E se você perceber a forma como ela tem se comportado no corte das ruas e uma série de ações ela tem uma paixão por asfalto novo. Asfalto novo, eles ficam tossindo ali, ó, fica naquela coisa, aquela empolgação, quando vê o asfalto só espera a máquina sair, aquele asfalto pretinho, ali no bairro Brasil mesmo, é vergonhoso. Gente, e a demora para fazer obras, tem uma obra ali que eu não sei se é de esgotamento ou se é de melhoramento de rede de abastecimento de água na Avenida Caetité, vereador, tem mais de uma semana, é um lameira, a rua interditada. A Caetité é uma rua importante de transição, porque você sai ali do bairro Brasil para ir pegar a Rua do Piolho, para sair na Frei Benjamin, e a rua tá lá interditada, Nogueira, você passa lá do mesmo jeito, parece que nada, não tem pressa. Você passa ali na URBS 2, as ruas estão todas emburacadas. Pra você ver aí no Japão, um buraco daquele no Japão, quantos dias, João Zadak? 2 dias, 48 horas. 48 horas tapou um buraco daquele no Japão. Aqui, um buraco de bola de gude, eles demoram mais de um ano. E aí não pode. E o vereador também deve estar recebendo muitas reclamações dos conquistenses, não é, vereador? Muitas reclamações, inclusive eu tenho enfrentado um debate já de mais de um ano, quando eu discuti sobre aquela questão da retirada irregular da água, de água fria 2 do Rio Catulé, que foi tirado com bomba. Que passa a mão na cabeça desses justamente deles, né? Tiraram com bomba de forma clandestina, depois criaram, eu denunciei, exigi que o INEMA, que é um órgão que deveria fiscalizar, que tem um poder de polícia, que ele é figurativo aqui na nossa região, ele passou a agir a partir da nossa denúncia, e isso se passou a mão na cabeça, não tem isso eles estão nessa sessão, viu? Exatamente, a ponto de que veio os fazendeiros lá de Barra do Choça e veio prefeito e vereador lá de Barra do Choça para confrontar a mim, porque dizia que eles tinham direito de chegar, pegar água que é uma propriedade da sociedade. Com a influência política que os fazendeiros têm, porque quem consegue empréstimo muitas vezes de forma fácil, com uma facilidade maior, e muitas vezes tem aquelas anistias, deve ter prestígio político. Por que esse pessoal, esses fazendeiros, agricultores, cafeicultores, não procuraram os políticos para construir essas barragens bem antes? Hein, Daniel Nogueira? É para ele ser confortável. Ele pode na casa dele abrir um poço artesiano, gastar 10, 15 mil reais, abre um poço artesiano e o povo que se dane. É assim que funciona, e o povo que se dane, mas a gente quer água encanada, o povo precisa de água encanada. Oswaldo, não estão cumprindo o calendário. Inclusive, Flávio, tem uma questão que nós vamos abordar nessa discussão toda, para que os ouvintes entendam. Na região oeste, nós temos uma situação crônica de falta de água permanente, independente de agora do racionamento. Em tempos normais, já tem. Ali na parte alta do Ibirapuera, do Ibirapuera, ali na região Zabelê, até o Milcaio. É uma região crônica. Ali precisa se fazer um investimento, e já tem um projeto orçado no valor de 4.100.000, está há 4 anos na mão da Embasa. E a Embasa alega não ter recurso para executar, que isso resolveria em definitivo a falta d'água naquela região. Não tem recurso? Ela diz que não tem recurso. Então nós queremos o confronto de contas, nós queremos que a Embasa mostre para a sociedade Vitória da Conquista quanto arrecadou, para que ela justifique, por exemplo, que ela não tem 4.100.000 para investir no próprio capital, porque investir no abastecimento de água significa que ele está potencializando, inclusive, a arrecadação. Ele passará a arrecadar melhor. Agora, por exemplo, nós ouvimos. Esse pessoal da periferia não consome 10 metros cúbicos de água, consome 5, 6 e paga por 10. Exatamente. Agora há pouco menos nós ouvimos a reclamação do ouvinte aqui, que é isso mesmo. Ele simplesmente determina para o cliente, que é o consumidor, uma causa qualquer, e o cidadão que se vire para provar que ele está. Isso é verdade, Florisvaldo. Então ele é penalizado. Por exemplo, você passa 15 dias sem ter fornecimento de água num bairro.
a conta chega cheia. Você que tem que provar que você não recebeu a água. Então é um negócio que é esquisito e do ponto de vista contratual, a fiscalização ela tem que ser rígida. E nesse sentido, que a gente coloca a preocupação, por exemplo, do município abrir mão do controle de fiscalização e transferir para a agência reguladora do Estado. Porque, vamos assim, a grosso modo, para que possamos entender, quem melhor identifica os problemas da nossa cidade? É a própria cidade. A prefeitura é o gerente da cidade. Então é ele que identifica. A agência reguladora do Estado, muitos membros, se brincar, tem membros lá que nunca veio à conquista. Então nós não podemos imaginar que essas pessoas vão conseguir controlar e fiscalizar o bom serviço. Então esse convênio, nós estaremos debatendo sobre ele hoje, porque isso dará desdobramento para um contrato futuro. Mas esse contrato futuro não tem prazo para ser assinado. Esse contrato futuro, esse convênio prevê que uma comissão passe a tomar conta disso. E essa comissão, ela vai se debruçar de que forma? Né? Qual o interesse que nós vamos ver para o governo futuro, o governo municipal futuro, que vai se estabelecer essa relação com através dessa comissão? Então nós temos que ter clareza de como a Embasa deve se comportar daqui para frente, inclusive com os investimentos, porque não tem previsão. Inclusive diz assim, o convênio determina que ao fazer o investimento em Embasa, faça uma consulta à prefeitura. Eu não tenho que fazer consulta à prefeitura, não. A prefeitura tem que dizer para a Embasa que ela precisa fazer. Tem que aprovar. E tem que aprovar. E tem que passar pela Câmara de Vereadores. Inclusive o plano de saneamento ambiental é previsto no convênio que ele seja regulamentado por decreto. Então parece que os contratos são uma forma de que blindar qualquer conhecimento do orçamento da Embasa. Exato. Dá essa impressão. Porque o contrato prevê que a Embasa preste conta à prefeitura. Mas nós não temos conhecimento em nenhum momento que ela prestou conta, e nós queremos agora que ela preste conta. Nós queremos saber onde assinar esse convênio, autorizar esse convênio, nós queremos saber a prestação de contas da Embasa. Olha, em relação à prestação de contas, a prefeitura deve saber pela arrecadação de imposto, ou ela é desonerada. Ela é desonerada, porque a Embasa não paga imposto não aqui. Paga imposto, é brincadeira uma coisa dessa. Porque uma forma, Floresvaldo, de fiscalizar a empresa é ter um imposto, nem que seja de centavo, em cima do que a Embasa tem, porque você tem como, não vai ter como, ela vai ter que controlar. A administração pública tem que controlar. Sim, mas existem outros mecanismos também. Tem outros mecanismos. Agora, sobre a questão do problema do cliente, você citou aí, vereador, o senhor citou aí que ela determina. Eu tive um problema em casa que a conta d'água veio mais de R$400. Eu fui até a Embasa, cheguei lá na Embasa, a atendente chegou para mim e disse desse jeito: o vazamento é em sua casa. Eu falei: como? Você foi lá? Não, o vazamento é em sua casa. Eu falei: o hidrômetro está com problema, lá não tem como consumir isso. Não há hipótese de uma conta de mais de R$400. Não, o problema é lá. Eu falei: o problema é no hidrômetro e eu quero que seja trocado o hidrômetro. Aí ela respondeu bem assim: olha, vamos mandar o técnico, agora vamos trocar o hidrômetro. Se não tiver com defeito, você paga. Aí eu fiquei pensando, mesmo que não esteja com defeito, a Embasa tinha que ser um auxiliador do seu usuário, de chegar em sua casa e pelo menos olhar como acontece com a Coelba. Você deu um problema no seu disjuntor, a Coelba vai lá, olha, o problema é disjuntor, você tem que trocar aqui. Mas nenhum técnico eles mandam, eles têm equipamento para saber até onde é o vazamento, sabia disso? Sim. Floresvaldo, é um aparelho que se usa normalmente à noite, Daniel Nogueira, por conta dos barulhos, das interferências. Você liga à noite, ele dá no solo ou na parede o local exato do vazamento. Aí eles deixam um cliente que muitas vezes não tem condição quebrar a casa todinha e a casa não tem vazamento. E aí, como é que fica? Ela vai pagar o prejuízo? Não vai. E o que é importante para também se ressaltar, porque é muito cômodo para a Embasa fazer do jeito que faz. Porque ela só arrecada, a fiscalização ela não acontece como deveria, então se ele só arrecada, e quando precisa fazer um investimento, vem o governo do estado ou a prefeitura e faz, então ela não tem que se preocupar pelo controle de vazamento e tudo mais, diminuição do reservatório, porque os investimentos sempre terá alguém para fazer, então ela trabalha só com o lucro,
ela visa o lucro. Então, assim, algum diretor, alguém da Embasa pode chegar e contestar isso que eu estou falando, mas para que fique o chamado preto no branco da discussão, é que nós também estamos cobrando a prestação de contas da Embasa, porque compete ao município cobrar isso, nós estamos cobrando, para que isso possa ser avaliado e também para que sirva também de plataforma para desenvolver o novo contrato, né? Para que o cidadão ele não continue sendo penalizado. Aí às vezes é nomeado gerente, diretor da Embasa, ele simplesmente não tem compromisso nenhum com a sociedade. Ele acha que ele está gerenciando o capital da empresa e na verdade a Embasa tem que ter acima de tudo, principalmente, um interesse social na sua ação, porque uma empresa pública ela tem que visar primeiro a sociedade. Ela não tem que ter como ponto central o lucro, mesmo que toda empresa vise o lucro, mas ela não pode ter como ponto central. E nesse momento, o que a Embasa tem que ser investido, reinvestido e mostrar como foi investido. Então nós não temos essa discussão. Pois não, José. O vereador tem uma sugestão do ouvinte aqui, ele falou assim que tem que abrir a CPI contra a Embasa. Mas tem que ver se tem regularidade primeiro, né, José? Mas aí que isso aí entra sempre naquela questão do senso comum, que o cidadão acha que CPI resolve tudo. CPI no Brasil não resolve nada, vou deixar bem claro pro ouvinte, eu nunca vi CPI resolver nada. É só pra desgastar político, é só isso. No final acaba em pizza ou então em churrasco. É importante que o ouvinte que está nos acompanhando saiba o seguinte: o que é o CPI? É uma comissão. Então a Câmara de Vereadores, como a Câmara Legislativa, ela tem comissões também, inclusive com serviços públicos, de contrato e tudo mais. Então, essa coisa de CPI é uma questão mais de factoide da imprensa, que às vezes a grande mídia cria, parecendo que está criando um novo justiceiro. Mas, na verdade, é uma comissão, e isso que nós estamos fazendo hoje na Câmara, por exemplo, é um serviço de fiscalização que seria uma comissão de fiscalização e que nós estamos cobrando a prestação de contas da Embasa para que possamos, assim, autorizar, ratificar, porque como é que esse convênio está? Simplesmente para a Câmara ratificar, ou seja, está tudo bonitinho, e não está tudo bonitinho. O cidadão que está acompanhando sabe muito bem que não está assim. Vereador, para concluir a nossa entrevista, eu agradeço. Hoje, 2:30 da tarde, audiência pública sobre o contrato da Embasa, é isso? Isso, exatamente. O ponto de partida é o convênio, que acaba sendo um contrato, um pré-contrato, e aí nós convidamos a todos os ouvintes que você que está em casa, está nos ouvindo em qualquer lugar, é importante que você participe, porque depois do contrato formulado e assinado, não dá para reclamar muito, né, Daniel? Porque aí não dá. Então você tem que participar da construção, e esse é o momento da construção, para que o cidadão vá à Câmara de Vereadores, que é o espaço de debate, de construção coletiva, e que temos o maior prazer em recebê-los. E por fim, eu gostaria de agradecer a Frarley, a Daniel, a todos vocês por esse espaço aqui no